Olá, eu aqui mais uma vez na página de recadinho e hoje tem recadinho do céu. E o recadinho do céu para hoje está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 21, que conta a história do rei Davi quando ele conseguiu se livrar do rei Aquis, ou o rei Abimeleque, que era um dos homens de Saul que eu perseguia, né? E Davi se encontrou numa situação em que provavelmente naquele dia ele seria capturado ou seria morto. E ele temeu e tremeu diante do rei Abimeleque, o rei Aquis, né, que era um dos reis de Saul. Mas ele, como sempre, né, ele é um homem conectado com Deus. E naquele instante que ele se viu diante daquele homem, como ele ficou com muito medo, e ele se fingiu de louco. E aí o rei mandou que os homens tirassem ele de lá, porque ele não precisava de um louco ali na sua frente. E assim o rei Davi, ele conseguiu se livrar daquele homem. Certamente foi um dia muito difícil para o rei Davi. E essa história ela vai lá para os Salmos 34, que nos conta o louvor de Davi, depois que ele conseguiu se livrar do rei Aquis ou rei Abimeleque, que naquele dia ele ficou com muito medo, mas certamente orientado pelo Espírito Santo de Deus, ele se fingiu de louco, se fingiu de que estava doente, louco, e conseguiu se livrar. E depois ele foi agradecer a Deus. E esses agradecimentos estão lá no Salmo 34, muito lindo, que ele louva o Senhor, ele agradece. Davi é um homem que ele foi muito grato a Deus. Ele é um homem que sempre ele estava conectado com Deus nas suas lutas, nas suas batalhas. E também não só os louvores de agradecimento, ele reclamava, ele contava para Deus as suas angústias. Ele pedia também para Deus, ele pedia proteção, ele falava dos seus inimigos para Deus. Interessante que Davi foi um homem que existiu há muitos anos antes de Cristo, antes de Jesus Cristo. E a Bíblia nos conta essa história e nos serve como exemplo, nos serve como encorajamento, nos serve como referência para podermos agradecer a Deus, confiar em Deus, principalmente ter fé em Deus e confiar e agradecer também. E vamos aqui ver o Salmo 34, que é muito lindo o louvor de Davi, e é este o recadinho do céu para hoje, para você. Vamos lá. Salmo 34, Davi louva a Deus. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei ao Senhor comigo e juntos exaltaremos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Amém. Que salmo lindo, que leitura linda. E este é o recadinho do céu para hoje, essa história do rei Davi, esse agradecimento, esse louvor, que ele louva a Deus com tanto entusiasmo e ele ainda convida as pessoas para louvar a Deus juntamente com ele, esse exemplo. Ele era um homem grato, cheio de gratidão, e ele confiava tanto em Deus porque ele ia às lutas mais difíceis que poderiam, os desafios mais difíceis, mas ele não tinha medo porque ele era um homem que ele confiava em Deus. E essa história começa lá em 1 Samuel 21, aí depois vai lá para o Salmo 34, que conta o louvor, que relata o louvor de Davi para Deus. Muito lindo. E este é o recadinho do céu para você, para mim, para que possamos ter como exemplo, ter como referência os homens
que confiavam em Deus. As nossas lutas, elas são árduas, diariamente temos desafios, mas não podemos esmorecer. Então, este é o recadinho do céu para hoje, né? O Salmo 34, Davi louva a Deus, e também lá em 1 Samuel capítulo 21, que conta como Davi conseguiu se livrar do rei Abimeleque ou rei Aquis. E fica com Deus. E fica com Deus e com esse salmo lindo, Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. E continuar. Amém.